Você já se sentiu sem rumo, sem direção, sem saber pra onde ir? Você olhava ao seu redor assim, você via seus amigos, as pessoas que você convivia, né? Sua comunidade ali, no meio onde você vivia e tudo mais, você se sentia perdido, tipo, diferente deles, parecia que seus pensamentos não faziam parte daquilo e parecia que você era, sei lá, uma coisa diferente, um pensamento diferente dentro daquilo tudo. E por causa disso, você se sentiu perdido, você se sentiu sem sentido pra vida, achando que a sua vida não tinha sentido, achando que nada valia a pena. Você alguma vez já se sentiu assim? Eu me senti, gente. Eu já me senti muito assim, muito angustiada, muito perdida, muito sem saber pra onde ir, que caminho levar, o que seguir, o que fazer. Eu não tinha ideia do que eu queria, eu não sabia nem o que eu queria. E foi uma fase muito difícil, gente, muito difícil. Eu sou do interior de São Paulo, e aí em 2013 eu me mudei pra São Paulo, bem no comecinho do ano de 2013 eu me mudei pra São Paulo, com 23 anos. E lá eu comecei a conviver com pessoas com certo nível de classe social alto. Que eu sou judia, então eu tive a oportunidade de participar de um programa que eu fui morar no bairro de Higienópolis, e é um bairro nobre de São Paulo. E eu tava convivendo com muitas pessoas com um padrão muito alto, assim, digamos assim. E eu não era desse padrão. Graças a Deus, meus pais sempre tiveram tudo, me deram tudo que era necessário. Eu pude viajar com meus pais, fiz viagens, mas assim, viagens dentro do Brasil mesmo, de carro. Não pegava avião, nada disso. Tipo, classe média, entende? Sim, nunca faltou nada, mas também não é que a gente esbanjava, nunca esbanjou. Muitas vezes teve que economizar muito, muitas vezes eu ganhei não também, muitas vezes, muitas. Então, tipo, a minha era uma classe média baixa, vamos dizer assim, a minha vida inteira. Então, quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a conviver com pessoas de classe alta. E foi difícil, gente. Foi difícil porque eu me encontrei num mundo. Tudo que era importante naquilo, tudo que era importante era se você tivesse uma profissão, se você tinha feito alguma faculdade, se você já tinha algumas posses, né? Carro, ou algum apartamento, ou não sei. Ou se você tivesse feito, sei lá, um estágio no exterior, ou se você. Não sei, sabe essas coisas assim que você vai vendo que as pessoas parece que tem um caminho, que tudo tá fluindo e indo na vida delas, e eu olhava pra minha vida e não era nada disso, porque eu não sabia o que eu queria, eu não sabia pra onde, eu não sabia o que fazer, o que eu queria, o que eu gostava, eu não sabia nem quem era eu direito, entendeu? Então eu estava aí nesse cenário, gente. Era nesse cenário que eu me encontrava. E eu fui vivendo ali, né, em São Paulo e tudo mais, cada vez mais tentando buscar o que eu gostaria de fazer, querendo me sentir útil, né, para a sociedade, querendo, não sei, me descobrir. Eu não conseguia, era frustrante. Minha mãe também falava, tipo, você precisa estudar, mas eu não sabia o que eu queria estudar, entendeu? E eu achava que eu queria estudar psicologia, porque era uma forma de ajudar as pessoas. Só que eu mesma me sabotava, falava que não, mas imagina o tanto de livros e não sei o que tem que ler, então eu não vou conseguir fazer. Eu mesma sempre me sabotei também, sabe? Nem eu acreditava em mim também, esse era a grande verdade. Eu não acreditava em mim. Então eu achava que eu não ia conseguir fazer nada, então eu simplesmente não fazia nada, eu não agia, não fazia, eu vivia só pensando o que eu podia fazer, tentando me descobrir, e eu não conseguia me descobrir, eu não conseguia me achar, não conseguia nada. E aí eu comecei um relacionamento e que não deu certo, eu gostei do menino e tudo mais,
Só que não deu certo, não deu certo e ele terminou comigo. Que na época eu gostava muito dele, eu não queria ter terminado, e foi um baque muito grande. E isso foi no final de 2015. E, gente, quando isso aconteceu, foi aí que tudo começou, que a minha vida começou a mudar. Quando isso aconteceu, quando ele terminou comigo, eu senti um vazio tão grande que eu não sei explicar. Eu perdi o meu pai em 2011, no final de 2011, e meu pai era tudo pra mim. Eu só tinha 22 anos. E ele era tudo, 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 tudo pra mim, tudo. E quando meu pai foi embora, tipo, eu perdi o chão, sabe? Eu fiquei meio que também, isso também ajudou eu ficar sem rumo. Porque a única pessoa que me ajudava a fazer, a acreditar em mim mesmo e achar que eu era alguma coisa era meu pai. E aí, quando ele foi embora, ai, gente, eu não queria me emocionar, mas falando isso, tipo, mexe um pouquinho, né? Mas quando ele foi embora, foi muito difícil pra mim, porque eu perdi, assim, realmente o meu chão, o meu rumo, tipo, o meu espelho, da onde eu tirava a força de acreditar que eu era uma pessoa que tinha alguma coisa dentro de mim mesmo, que eu poderia ser útil, que eu poderia mudar minha vida, a vida das pessoas, não sei, que eu poderia realmente fazer parte desse mundo, fazer sentido, né, de estar aqui nesse mundo. E o meu pai era o único que naquela época conseguia trazer isso um pouco pra mim. E quando ele se foi, eu senti muito isso. Ai, gente, desculpa, eu não queria estar me emocionando assim, mas é que é difícil, tem coisas que são difíceis, né? Mas então é isso, entendeu? Então eu perdi o meu pai. E aí, quando isso aconteceu, quando esse menino terminou comigo, tipo, a dor que eu senti de vazio foi maior ainda de quando eu perdi o meu pai. E eu não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu ficava pensando, falava, gente, eu perdi o meu pai. Por mais difícil e doloroso e tudo mais que foi, tipo, eu tinha no meu racional, na minha cabeça, eu tinha a razão, falava assim, tipo, isso faz parte da vida, a morte faz parte da vida, entendeu? Então, de certa forma, você tem que se conformar, não tem o que fazer, uma hora isso vai acontecer com todo mundo. Mas quando eu terminei esse relacionamento, foi como se tivesse tirado uma parte de mim, porque aquela pessoa ainda estava viva. E a pessoa que estava viva me deixou. Não foi porque ela morreu, não foi. Foi simplesmente porque eu me senti que eu não servia mais tipo, eu não servia pra essa pessoa. Então, por causa desse sentimento, eu comecei a me rebaixar muito. Eu já tava muito rebaixada, tipo, eu mesma me rebaixava demais. E aí eu comecei a me decair cada vez mais, 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 porque com isso veio muitas frustrações. E aí eu achei que eu era uma pessoa burra, eu achei que eu era uma pessoa que tinha uma energia ruim, que eu não conseguia, que eu não conseguia ajudar ninguém, que eu não conseguia fazer bem pra ninguém. Que tudo que eu falava era besteira, que eu não era inteligente, que eu não tinha nada pra passar pra ninguém, que eu nada, gente, eu me sentia nada, eu tava me sentindo um lixo, era assim que eu tava me sentindo. E eu não conseguia mais ver sentido pra minha vida. Eu entrei numa depressão muito grande. Tinha dias que eu admito que me dava vontade, sim, até de partir desse mundo, porque eu não conseguia mais ver sentido, sabe? Porque todos os dias acordar com aquela dor, com aquela angústia de, sabe, de achar que a vida não vai mudar, que vai ser essa tristeza, que nada tem sentido, sabe? Sem saber o que fazer. E aí eu lembro que eu já não aguentava mais essa dor, esse desespero, essa angústia e tudo mais. E aí eu olhei pros céus e eu falei com Deus. E eu falei pra ele, eu falei assim, Deus, por favor, de uma vez por todas. Ou porque eu achava que o motivo de tudo era por causa do menino, né? Então, eu falei pra ele, eu falei assim, ou põe esse menino na minha vida de novo, ou tira ele de uma vez por todas, mas eu só não quero mais sentir o que eu estou sentindo. Não dá mais pra sentir o que eu tava sentindo, não dava mais pra viver aquela vida e eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais essa vida. E eu pedi pra Deus
E assim, gente, foi tão forte, sabe? Foi tão do coração. Sabe, eu tava sozinha em casa nesse dia. Eu morava com a minha irmã e mais duas amigas. Eu estava sozinha e eu lembro que eu falava assim, Hashem, Deus, por favor. Gente, ó, Deus em hebraico é Hashem. Então, às vezes, muitas vezes, eu acho que sem querer vai sair Hashem, tá bom? Porque eu tô muito acostumada a falar assim, mas Hashem é Deus. Espero que vocês entendam. Então eu falei, Deus, por favor, me ajuda, tira essa dor de mim. Ou põe ele, ou tira ele. Mas me ajuda, eu não aguento mais. E eu chorava pra ele, e eu chorava e eu falava, por favor, tira essa dor, tira essa dor. Não aguento mais, por favor, me ajuda. E assim, gente, foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida, porque mais ou menos depois de um mês, mais ou menos que isso aconteceu, um mês e meio, dois, mais ou menos isso, eu recebi uma proposta pra vir pra Israel, pra estudar judaísmo, espiritualidade e tudo mais, passar um ano em Israel, com viagens e tudo mais. Só que assim, depois de tanto tempo, eu tinha acabado de entrar na faculdade. E quem tava pagando a faculdade era minha mãe. E depois de tanto tempo sem saber o que fazer, o que estudar ou alguma coisa assim, então eu peguei, eu fiquei meio em dúvida se eu iria, eu fiquei em dúvida se realmente eu deveria ir para Israel, porque minha mãe tava pagando. Eu acabei de descobrir o que eu queria fazer, que ia ser publicidade. E aí eu falei, meu, eu não sei se minha mãe vai deixar eu ir pra Israel. Ela acabou de pagar minha matrícula, eu acabei de me decidir, tipo, eu não sei, eu acho que ela não vai deixar. Então eu coloquei na minha cabeça assim, se eu falar com ela e ela falar na hora, vai, então eu vou entender que é um sinal de Deus, que é pra eu ir mesmo. E aí, o que aconteceu, gente? Eu liguei pra minha mãe e ela falou, vai. Eu mal terminei e ela falou, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, só vai. E foi o que eu fiz. E, gente, depois desse vai, assim, da minha mãe, depois que eu ganhei essa mensagem, 2 semanas depois eu estava em Israel. Ou seja, em março de 2016, eu cheguei em Israel. Gente, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí eu comecei a estudar espiritualidade. E aí eu comecei a ver que eu sim tinha valor. E aí eu comecei a entender o porquê que eu tinha passado aquilo. Eu comecei a entender o porquê que eu tive que... Cada coisa que aconteceu, cada coisa, de verdade, cada detalhe de sofrimento, de coisas que passaram, de dores e de angústias e cada sentimento que eu senti, eu comecei a ver o porquê disso tudo. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso que quando a gente está aberto para receber, quando a gente se abre para Ele, quando a gente de verdade se abre para Deus e mostra para Ele que a gente quer sim estar com Ele, que a gente quer essa vida que Ele quer dar pra gente, Ele começa a abrir seus caminhos de uma maneira que não tem explicação, gente, não tem explicação, é uma coisa muito divina, é mágico, porque o que aconteceu? Eu comecei a estudar, né, espiritualidade, e óbvio, eu fiz muitas coisas na minha vida que eu não me senti uma pessoa tão boa assim, como todo mundo erra, então, e eu me culpava muito, entendeu? Eu não me perdoava tanto. E aí eu lembro que uma das aulas que eu tava tendo de Torá, da Bíblia, como vocês falam, ele tava falando que, tipo, a pessoa que desce no nível mais baixo é a pessoa que tem o potencial para ir no nível mais elevado que existe. E quando ele me falou isso, quando eu escutei isso, aí eu falei, é isso, gente. Sabe, tipo, por quê? Por que que tem que ser assim? Porque quanto mais a gente desce, mais a gente tem o potencial de se elevar. Porque a gente precisa, a gente precisa sair da mesmice, a gente precisa, às vezes, passar por dores, por angústias, pra gente poder sentir, sabe? Pra gente dar valor para as outras coisas. Porque se eu não tivesse sentido essa dor,
eu nunca ia querer ter mudado minha vida, eu nunca ia olhar pra Deus e falar, por favor, muda a minha vida. Eu nunca ia ter tido essa conexão. Então, às vezes, essas coisas ruins, as angústias e tudo isso, quando tá acontecendo, depressão principalmente, quando está acontecendo, é por causa dessa falta de conexão com Deus. E, gente, eu sei que muita gente vai falar assim, não, mas eu sim, tô com Deus sempre, não sei o que. Gente, olha, naquela época eu também tava. Só que, assim, uma coisa é você estar conectado com Deus, que aí você fala assim, ah, tá bom, eu tenho fé nele, eu acredito em Deus. Só que, assim, muitas vezes acontece coisas, aí você fica brava com Deus, e aí, ou então, eu não sei, alguma coisa não dá certo na sua vida, você já fica com dúvida se Deus existe, e todas essas coisas, sabe, que vai acontecendo. Só que quando a gente realmente vê que tem uma mão por trás fazendo tudo, levando e guiando tudo, tudo fica muito mais claro e mais fácil de se viver. E sabe, gente, eu entendi que se eu não tivesse vivido as dores e angústias que eu vivi, eu jamais ia estar fazendo isso que eu tô fazendo, abrindo uma câmera e conversando com vocês, inspirando vocês e tentando ajudar vocês de alguma forma, mostrando que as pessoas também se sentem vazias, também se sentem perdidas, também se sentem sem rumo pra onde ir. Muita gente se sente assim, eu me senti, eu tô mostrando, contando pra vocês os meus fracassos, as minhas dores. E assim como eu, milhares de pessoas são assim, porque nesse lugar que eu fui estudar espiritualidade, a gente, obviamente, conversava muito, sabe? As pessoas, de alguma certa forma, também abriam um pouco da sua vida. E você vê que todo mundo tem as suas questões. Então, as coisas ruins que acontecem na nossa vida é só pra ajudar a gente, é só pra fazer a gente evoluir. Porque se tudo ficasse na mesmice, a gente nunca ia mudar. A gente nunca ia ser uma pessoa melhor, a gente nunca ia evoluir. Eu não ia evoluir se eu não tivesse sofrido, se eu não tivesse tido esse maior sofrimento, eu só ia ficar naquela vida normal que eu tava vivendo, tipo, ah, eu não sei o que eu quero, mas tá bom, vamos lá, continua, segue o barco, vai que vai, entendeu? E não é assim, gente, a gente tem que ter consciência da nossa vida, a gente tem que ter consciência, sabe, ao nosso redor, tem que ter consciência que tem um Deus que tá arquitetando tudo pra tudo dar certo pra gente, pra todos nós, porque ele ama eu, ele ama você, ele ama todo mundo. Ele quer que todo mundo seja feliz. A gente tem um pedaço de Deus dentro da gente. Então a gente tem um poder poderoso. Se Deus deu esse poder dentro da gente, é porque é pra gente usar ele de alguma forma. E se a gente às vezes não passa por umas dificuldades, a gente não mexe nesse poder que tem dentro da gente. Esse poder vai perdendo a chama, ele vai ficando apagado. Então, às vezes, precisa dar um chacoalhão lá dentro, dar uma quebrada na gente lá dentro, para poder sair esse poder, para poder sair esse potencial. Então, gente, coloca no coração de vocês isso. Se vocês estão passando por uma dor, se tá tudo muito difícil, começa a agradecer. Porque foi isso que eu comecei a fazer. A partir daí, eu comecei a agradecer pra Deus por tudo que tinha acontecido, por todas as dores. Eu nunca agradeci tanto por ter terminado aquele relacionamento, sabe? Porque se aquilo não tivesse acontecido, nada do que aconteceu na minha vida até hoje teria acontecido. Eu não sei o que teria sido da minha vida. E, gente, eu amo a minha vida. Eu sou muito feliz com ela. Eu vivi tantas coisas, sabe? Fui viajar, eu tinha tantos sonhos de viajar com amigas e eu fiz essas viagens com amigas, sabe? Eu aproveitei muito, eu vivi muitas coisas, eu vivi muitas dificuldades também, vivi, porque eu sou ser humano em evolução constante, todos os dias eu tô aqui pra evoluir, como você, como todo mundo. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai ficar feliz e a gente vai ficar triste de novo. E é pra isso que vem as tristezas, pra gente poder ficar feliz de novo, pra poder mexer lá dentro e a gente mudar e evoluir, entendeu? As tristezas vêm pra gente poder mudar e evoluir, porque se a gente não passa pelas dificuldades, nós não mudamos, porque se tá tudo bem, não tem por que mudar. E aí, quando uma coisa fica ruim, então tem um porquê mudar. Então, Deus manda, às vezes, certas dificuldades só
pro nosso bem. Parece que não é, parece que é muito difícil. Por mais que às vezes parece que, assim, é impossível passar por esse desafio, não é. Porque se ele tá mandando pra você, é porque só você aí, ó, só você aí consegue passar por ele. Porque você precisava disso pros seus sonhos, pro seu objetivo, pro porquê você veio pra esse mundo. É pra isso que vem as dores. Então, começa a ver as dores e e tudo, as angústias e as dificuldades com mais amor. Porque quando você começar a ver com mais amor, por mais difícil que seja, você vai ver como vai ser muito mais simples de passar por elas. E depois você vai ver a felicidade que te trazer de você ter tido essa confiança, né, em Deus, essa fé em Deus, que tudo ia dar certo, essa confiança que se você tá passando por isso, é pro seu melhor, é pra sua evolução. Então, gente, quando vocês conseguirem chegar assim, vocês vão ver como a vida é maravilhosa, como a mecânica do mundo é simples, que no final das contas, tudo que Deus manda pra gente é só pro nosso bem, que no final das contas é só pra gente mudar, evoluir e ser melhor. E é sobre tudo isso. Sobre a gente ser melhor e evoluir, se conectar com Ele e confiar nele. Estar sempre com Deus, né? Então é isso, gente. É isso que eu queria passar pra vocês. Acreditem em vocês, gente. Acreditem em Deus, confia nele. Ele tá aqui só pra dar amor pra gente. Ele colocou um pouco dele dentro da gente pra gente ter esse amor dentro da gente e conseguir passar pras pessoas, pro mundo. Porque se você tá aqui não é à toa, você é o ser mais especial do mundo. Enquanto você estiver nessa terra, em vida, na terra, isso quer dizer que você tem que estar aqui, que você faz a diferença nesse mundo. Porque se você não fizesse, você já não estaria mais aqui. Deus tiraria a sua vida. Então, você é especial, você é importante. Suas dores são importantes para você evoluir. Tudo é importante. Não fique triste, não ache que sua vida está perdida, não ache que Deus não está com você, não ache que você não tem esse poder de Deus dentro de você, porque você tem, todos nós temos. Basta só acreditar e começar a ver as coisas com bons olhos, e principalmente Deus, e principalmente as dores, que com as dores vem a evolução. Eu tenho certeza que se você olhar para dentro de você, se você olhar para sua vida e ver cada dor que você passou e tudo que você aprendeu com ela, você vai ver que valeu a pena. E sobre isso que eu tô falando. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha inspirado vocês. Espero que eu ajude vocês, que eu tenha ajudado vocês. E que vocês tenham uma vida maravilhosa de sonhos e realizações. Amo vocês, gente! Muitos beijos e até o próximo vídeo.